Você já ouviu falar da Torre de Babel, não é mesmo? Mas e se eu te dissesse que há uma conexão surpreendente entre a antiga Torre de Babel e acontecimentos atuais que vão além do que você jamais imaginou? Prepare-se para descobrir um mundo de informações fascinantes que vão expandir sua compreensão sobre esse tema intrigante. Neste vídeo, vamos explorar não apenas a história da Torre de Babel no passado, mas também sua relevância surpreendente nos dias de hoje. Fique ligado, pois você está prestes a aprender coisas que vão te surpreender. Na vastidão das páginas da história antiga, emerge uma narrativa que remonta às profundezas da descendência de Cã, um dos filhos de Noé, dando à luz uma figura notável, Nimrod. Segundo os relatos bíblicos, o reinado de Nimrod estendeu-se sobre as ricas terras de Sinear, onde erguiam-se cidades como Babel, Ereque, Acade e Calné. É nesse cenário enigmático que se vislumbra o início da construção da Torre de Babel, sob o domínio de Nimrod. A figura de Nimrod, na tradição judaica, é envolta em uma aura de poder e tirania. Flávio Joséfo, o historiador judeu, retrata-o como um líder que gradualmente transformou o tecido social em um regime tirânico. Sustentava ele que a melhor forma de afastar os homens do temor a Deus era subjugá-los ao seu próprio poder. Num ato de desafio aos desígnios divinos, Nimrod ameaçou vingar-se de Deus, caso este voltasse a inundar a terra. Sua promessa era a construção de uma torre cuja altura desafiaria os céus, tornando-se imune às águas que um dia cobriram a terra. O povo, ávido por libertar-se da suposta escravidão da devoção divina, acolheu fervorosamente a proposta de Nimrod. Assim, deram início à edificação da torre, cujo avanço surpreendeu até mesmo as expectativas mais otimistas. A construção da Torre de Babel, símbolo da arrogância e da rebelião humanas, ganhou ímpeto sob a liderança despótica de Nimrod. Seu reinado, marcado por ambição desmedida e desafio aos desígnios divinos, deixou um legado que ecoaria através dos séculos. Você já ouviu falar sobre a história de Noé e o dilúvio? Imagina como foi difícil para ele e sua família serem os únicos sobreviventes em uma terra devastada. Deus os escolheu para repovoar a terra, pois viu em Noé uma pessoa justa. Mas a família de Noé não era perfeita. Seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, cada um tinha seu próprio jeito. Noé, guiado por Deus, previu o que aconteceria com as futuras gerações de cada filho. Ele abençoou Sem e Jafé por sua reverência e obediência, mas Cão e sua descendência receberam uma maldição devido à sua falta de respeito e bondade. Sem e Jafé foram abençoados com um futuro brilhante. A linhagem de Sem foi escolhida por Deus para ser especial, levando ao povo de Israel e, eventualmente, ao nascimento de Jesus. Enquanto isso, os descendentes de Jafé também foram abençoados e prometidos a compartilhar das bênçãos do Evangelho. Você consegue imaginar como essas histórias antigas ainda nos ensinam sobre respeito, obediência e promessas de Deus? Você já parou para pensar na história da posteridade de Canaã? É uma daquelas histórias que nos fazem refletir sobre as escolhas que fazemos na vida. Eles começaram com tanto potencial, mas acabaram se afastando de Deus e caindo em formas de paganismo cada vez mais degradantes. E sabe o que aconteceu depois? Eles foram condenados à escravidão, exatamente como a profecia de Noé tinha previsto. É interessante como a profecia de Noé não foi apenas uma questão de raiva ou favoritismo. Ela mostrou o resultado das escolhas de vida que cada um fez. Os filhos muitas vezes herdam as características e tendências dos pais, e é exatamente isso que aconteceu com a descendência de Cão. Sua falta de respeito e reverência se perpetuou, trazendo consequências ruins por várias gerações. Mas olha só o contraste com Sem. Ele foi ricamente recompensado pelo respeito que demonstrou ao seu pai. Sua linhagem se tornou uma linhagem de homens santos, abençoados por Deus. Isso nos mostra como nossas escolhas e atitudes podem afetar não só a nós mesmos, mas também as futuras gerações. Como você vê essas lições se aplicando em sua própria vida? Como podemos aprender com essas histórias antigas e buscar seguir os caminhos de respeito, obediência e reverência a Deus? Sabe aquela sensação de nostalgia ao imaginar os descendentes de Noé, vivendo entre as montanhas onde a arca repousou? Por um tempo, eles permaneceram unidos, mas logo a apostasia começou a se infiltrar. Alguns deles, incomodados com o estilo de vida dos seus companheiros que seguiam a Deus, decidiram seguir um caminho diferente. Eles partiram para a planície de Sinear,
uma região tão linda e fértil que parecia o lugar perfeito para se estabelecerem. Mas o que aconteceu lá é fascinante e ao mesmo tempo triste. Eles decidiram construir uma cidade e uma torre enorme, com o objetivo de se manterem unidos e até mesmo desafiar a vontade de Deus. Imagina só, eles queriam construir algo tão grandioso que se tornaria uma maravilha do mundo. Eles estavam determinados a criar um império, uma monarquia que abrangeria toda a terra. Tudo isso para alimentar o orgulho e a fama dos seus construtores. O mais triste é que eles não acreditavam mais na promessa de Deus de que nunca mais haveria um dilúvio para destruir a terra. Alguns negavam até mesmo a existência de Deus, enquanto outros se rebelavam contra ele. Eles queriam construir essa torre gigantesca para se protegerem de um possível dilúvio futuro e até mesmo desafiarem Deus. Mas a verdade é que todo esse empreendimento tinha um propósito oculto: desviar as futuras gerações de Deus e levá-las à idolatria. É uma história cheia de lições sobre orgulho, desobediência e as consequências de nos afastarmos do Criador. A história da Torre de Babel é realmente surpreendente, não é? Imagina só o orgulho daquele povo ao construir uma torre tão imensa, não apenas para sua própria glória, mas também para honrar seus ídolos. Eles estavam tão envolvidos em seu sucesso e na adoração dos deuses de prata e ouro que acabaram se colocando em oposição a Deus, o Criador do céu e da terra. Mas então, algo incrível aconteceu. Deus interveio de uma maneira que ninguém esperava. Ele enviou anjos para confundir suas línguas, tornando impossível para eles continuarem trabalhando em harmonia. O que era para ser uma obra grandiosa se transformou em confusão e desânimo. Os construtores não conseguiam mais se entender, e o projeto acabou em brigas e até mesmo em morte. Foi um lembrete poderoso de que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele dispersou aquele povo pela terra, criando diferentes grupos com diferentes línguas. E, no final das contas, isso acabou cumprindo o propósito de Deus de povoar a terra. Mas olha só a tragédia disso tudo. Aquelas pessoas que se colocaram contra Deus perderam a oportunidade de conhecer sua vontade e seus caminhos. Eles estavam tão determinados a seguir seus próprios desejos que acabaram excluídos do conhecimento da verdade. É uma lição emocionante sobre a importância de seguir a Deus e obedecer à sua vontade, mesmo quando isso significa abandonar nossos próprios planos e desejos. Você já pensou sobre os edificadores de Babel? Eles estavam tão cheios de murmúrios contra Deus, esquecendo-se de sua bondade desde Adão até Noé. Ao invés de agradecerem, eles reclamavam, questionando a severidade de Deus ao expulsar Adão e Eva do Éden e ao destruir o mundo com o dilúvio. Mas enquanto eles murmuravam, acabaram aceitando a liderança do tirano mais cruel de todos, Satanás. Ele os enganou, levando-os à idolatria e até ao terrível ponto de sacrificar seus próprios filhos em altares de deuses falsos. Assim, os atributos divinos de justiça, pureza e amor foram substituídos por opressão, violência e brutalidade. Os edificadores de Babel estavam determinados a estabelecer um governo independente de Deus. Alguns deles até temiam ao Senhor, mas foram enganados pelos ímpios e arrastados para seus planos egoístas. Deus, em sua misericórdia, deu-lhes tempo para revelar seu verdadeiro caráter, mas eles permaneceram unidos em sua rebelião contra o céu. Se esse empreendimento tivesse continuado sem impedimentos, o mundo teria sido corrompido desde o início. Eles estavam construindo um reino para sua própria glória, onde Deus não teria domínio ou honra. Se isso tivesse sido permitido, uma grande potência teria governado para banir a justiça, a paz e a felicidade da terra. Mas Deus não permitiu isso. Ele interveio para frustrar seus planos e mostrar que Ele é o único governante verdadeiro do céu e da terra. É uma história poderosa que nos lembra que não podemos desafiar impunemente o poder de Deus. Você já percebeu como Deus intervém quando clamamos por Ele? Na história de Babel, aqueles que temiam ao Senhor pediram sua intervenção, e Ele desceu para ver o que estava acontecendo. Com sua misericórdia, frustrou os planos dos construtores da torre e acabou com sua rebelião confundindo suas línguas. É incrível como Deus suporta pacientemente a perversidade dos homens, dando-lhes tempo para se arrependerem. Mas Ele também nota quando resistimos à sua autoridade justa e santa. De tempos em tempos, sua mão invisível age para restringir a iniquidade, mostrando que Ele é o supremo governador do céu e da terra. Os construtores de Babel tiveram um final vergonhoso e derrotado. O monumento ao seu orgulho tornou-se o memorial de sua loucura.
Mas mesmo hoje, vemos pessoas seguindo o mesmo caminho, confiando em si mesmas e rejeitando a lei de Deus. É como a rebelião de Satanás no céu, ou a atitude de Caim ao apresentar sua oferta. É como se houvesse construtores de torres em nosso próprio tempo. Os incrédulos constroem teorias baseadas em supostas deduções científicas, rejeitando a palavra revelada de Deus. Eles pensam que podem julgar o governo moral de Deus, desprezando sua lei e confiando apenas na razão humana. Mas como diz o ditado, porque a sentença contra uma má obra não é executada prontamente, o coração dos homens está totalmente inclinado a praticar o mal. Você já reparou como muitas vezes as pessoas se afastam dos ensinamentos claros da Bíblia? Em vez disso, constroem credos baseados em especulações humanas e fábulas agradáveis, apontando para suas próprias torres como caminho para o céu. É impressionante como muitos são atraídos pela eloquência dessas palavras, mesmo quando elas ensinam que os pecadores não serão punidos e que a salvação pode ser alcançada sem obedecer à lei de Deus. É notável como a história parece repetir seus padrões, não acha? Refletindo sobre a tentativa dos descendentes rebeldes de um dos filhos de Noé em erguer a Torre de Babel, podemos observar uma semelhança marcante com os eventos contemporâneos. A ambição de construir uma torre até o céu, visando escapar de um novo dilúvio, ecoa nas atuais aspirações dos poderosos do mundo. Embora não se trate literalmente de uma torre física, podemos interpretar essa busca por soluções alternativas como uma tentativa moderna de alcançar segurança e transcendência. O cerne desse paralelo reside na persistente presença da ganância, egoísmo e na diluição dos valores fundamentais da humanidade. Em vez de uma reflexão profunda sobre nossas ações e uma busca por uma conexão mais intensa com o sagrado, observamos uma tendência a procurar soluções imediatas para os problemas que nós mesmos criamos. Recentemente, durante a reunião da Associação Astronômica Americana em Seattle, foi discutida uma descoberta fascinante, o planeta TOI 700. Este planeta está localizado na chamada zona habitável e onde as condições para a existência de água líquida, possivelmente, de vida são viáveis. Pode-se interpretar essa descoberta como uma espécie de segunda chance, uma oportunidade de recomeço em um novo ambiente. Entretanto, surge uma questão intrigante. Será que estamos repetindo os erros do passado ao tentar colonizar um novo mundo? Assim como Deus interveio na construção da Torre de Babel, é razoável esperar que ele também interfira nos nossos empreendimentos atuais. Talvez devamos considerar que o planeta que Deus nos deu para habitar é este em que estamos, e que a destruição causada pela ganância e egoísmo dos poderosos da Terra é uma consequência que não terá torre de escape, a não ser para os que se arrependerem e confiarem no Criador. Esta sim é a realidade que devemos buscar, em vez de colocarmos nossas expectativas nos projetos humanos. Em tempos de incerteza, é nos braços do amor divino que podemos encontrar conforto e orientação, ao invés de nos agarrarmos a soluções terrenas efêmeras. Ao final deste vídeo, espero que você tenha se surpreendido com as incríveis conexões entre a antiga Torre de Babel e os desafios contemporâneos que enfrentamos. Essas revelações não apenas nos fornecem insights fascinantes sobre o passado, mas também nos convidam a refletir sobre o presente e o futuro da humanidade. Agora que entendemos melhor essa conexão, é crucial que nos questionemos: que lições podemos aprender desses eventos históricos para moldar nosso destino? Como indivíduos e como sociedade, podemos tomar medidas para evitar os erros do passado e construir um futuro mais justo e próspero para todos. Juntos, podemos enfrentar os desafios da nossa própria Torre de Babel moderna e trabalhar para criar um mundo onde a compreensão, a cooperação e a paz prevaleçam. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de descoberta e reflexão. Se este vídeo trouxe insights valiosos e despertou reflexões profundas em sua vida, considere compartilhá-lo com amigos, familiares e colegas. Ao compartilhar esse conhecimento, você não apenas enriquece a vida daqueles ao seu redor, mas também contribui para uma discussão mais ampla sobre temas significativos. Juntos, podemos disseminar ideias poderosas e inspirar mudanças positivas em nossa comunidade e no mundo. Sua ação pode fazer a diferença. Compartilhe este vídeo e ajude a espalhar luz e compreensão.